Tem apenas duas últimas perguntas para fazer. A primeira é a respeito da morte do Papa. Como é que o senhor vê o legado de Francisco à frente da Igreja Católica e o que esperar do próximo Papa? Eu lamento a morte, como lamento a morte de qualquer pessoa qualquer pessoa não, né? Grande parte das pessoas pelo Brasil afora aí. Mas é um momento lamentável. Quero, obviamente, que a fumaça branca apareça novamente o mais rápido possível no Vaticano. Olha, pelas condenações que estiveram até agora, condenações absurdas, é um processo, né, tipicamente político, não tem nada de técnico. Então eu disse para você, como é que eu posso deteriorar um patrimônio se estava fora do Brasil? A outra questão também é dano qualificado contra o patrimônio da União, ou seja, é a mesma coisa, uma repetição. Que dano é esse que eu participei? Você não tem uma só ligação com quem quer seja aqui no Brasil. E outros dois idênticos, né? Golpe de Estado, uma brincadeira. Golpe de Estado sem liderança, sem tropa, sem armas, num domingo e sem o respectivo presidente para você destituí-lo naquele momento. Então não tem cabimento esse tipo de acusação contra mim ou contra quem quer que seja que estão nesse processo. E outra é a organização criminosa armada. Você vai nas polícias legislativas da Câmara e do Senado e pergunte se alguma arma de fogo ou arma branca foi apreendida no 8 de janeiro com aquelas 1.000 e poucas pessoas. Nenhuma arma foi apreendida. Ela permite uma quebra de uma regra eleitoral, que é a seguinte: não se pode fazer propaganda na TV 48 horas antes da eleição. E aí, criando com essas denúncias falsas de bloqueio, se permitiu com que o candidato da esquerda se tornasse uma vítima. E aí as pessoas mais humildes poderiam seguir essa questão. Os senhores estão querendo dizer que teve um complô da Polícia Federal contra o Silvinei, que a Polícia Federal estaria atuando contra o Silvinei. Com base em que partiu essa acusação? Tem alguma prova, tem indício? Sobre a questão da Polícia Federal, eles pediram a prisão preventiva com base no artigo 359P do Código Penal. E qualquer estudante de direito, de qualquer faculdade, entende que não existe tipicidade no caso. Tá? Então, eles forçaram a aplicação dessa lei, desse dispositivo, para poder pedir uma preventiva. Porque o artigo 313 do Código de Processo Penal exige uma pena de 4 anos. Mas quem da Polícia Federal estaria perseguindo o Silvinei? Todo mundo. Toda a corporação. Não, peraí. Quem colocou nos relatórios que ele estaria incidindo na prática do crime do 359P, porque nesse crime não tem violência política, não está no tipo penal violência política. Qualquer criança sabe que a conduta do Silvinei não se enquadraria, seria um crime de prevaricação. Prevaricação é juizado especial criminal, não da cadeia. Doutor, vamos tentar falar. Aqui na saída do julgamento, os advogados, conversando com jornalistas, já antecipam aquilo que deve ser pelo menos um ponto da argumentação, agora que de fato os denunciados são réus perante o Supremo Tribunal Federal. Conversei, por exemplo, com Sebastião Coelho, que é advogado do Felipe Martins, que era assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, e com Eduardo Kuntz, que defende Marcelo Câmara, que também era assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que eles falaram a respeito da formalização da denúncia e como eles devem agir daqui por diante? Eles estão falando o seguinte: olha, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, ao receber a denúncia, ele usa como uma prova o fato de ter o registro de entrada e saída dos dois assessores no Palácio da Alvorada. Ele está falando a respeito desses registros que foram feitos quando as reuniões estavam ocorrendo, segundo a denúncia formalizada pela Procuradoria-Geral da República, para tratar a respeito da minuta do golpe. Mas o que os advogados vão argumentar é: eles eram funcionários do ex-presidente Jair Bolsonaro, portanto, tinham que frequentar o Palácio da Alvorada, tinham que estar presentes sempre que eram convocados. Não há como provar um crime por conta desse registro de entrada e saída. Mas destaco, agora é que vai começar, de fato, a ação penal. Portanto, evidentemente, neste momento a acusação tem que apresentar todas as provas que tem, não apenas essa, para que os ministros, na reta final da análise, possam concluir se eles serão ou não condenados pelo Supremo Tribunal Federal.
Então vamos falar como é que fica daqui por diante. Bom, primeiro, por um lado, nesta petição os advogados podem apresentar recursos e já anteciparam que vão embargar para tirar dúvidas a respeito do julgamento. Por outro lado, fica faltando, de fato, a publicação desse acórdão para a abertura da ação penal. E aí vem a abertura da fase de instrução do processo, ou seja, os advogados vão apontar as testemunhas que pretendem ouvir e o Supremo Tribunal Federal segue essa instrução que deve ocorrer de forma virtual. Aí, evidentemente, teremos de fato um julgamento, o que vai analisar o mérito da denúncia recebida. Se os denunciados forem culpados, tem também a fixação de pena, por quais crimes serão condenados, se forem, e qual será a chamada dosimetria de pena. E se forem inocentados, o processo, portanto, passa a ser arquivado. Já vou chamar o nosso segundo destaque para você saber, portanto, quem são os 6 denunciados que acabaram se tornando réus perante o Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, no julgamento que andou mais rápido que o anterior. Destaco primeiro o Mário Fernandes, que é aquele que aparece como alguém bastante ligado ao monitoramento das autoridades, estou falando do ministro Alexandre de Moraes, o Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, e aqui já na sequência eu vou dar os próximos 2 nomes, a Marília Ferreira e o Fernando de Oliveira. Esses 2 últimos eram cedidos ao Ministério da Justiça e também estariam envolvidos naquilo que o procurador Paulo Gonet definiu como, de fato, ações para a implantação do golpe. Eles estariam envolvidos naquelas tabelas que mostravam, portanto, onde Lula tinha mais eleitor, como uma forma de fazer um alinhamento da direção da Polícia Rodoviária Federal. Também, como antecipei, o Marcelo Câmara e o Felipe Martins foram, portanto, tornados réus nessa análise do Supremo Tribunal Federal. Presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva vão para o funeral em Roma. E o seguinte, a partir de amanhã, a gente deve saber a comitiva completa. Além de Lula e da primeira-dama, quais são as autoridades brasileiras que vão para o histórico funeral do Papa Francisco. A viagem ainda não tem uma data definida porque depende de todos os protocolos do Vaticano. Lembrando, o funeral deve acontecer entre sexta e domingo, mas vocês veem aí que tem um período de previsão para acontecer. Ainda não tem uma data certa, tudo isso vai se desenrolar e ser marcado ao longo da semana. Portanto, o presidente Lula e Janja vão para o funeral. Amanhã a gente vai saber a comitiva completa. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!